Não coma, deguste. Em um menu, cada frame foi empratado para te dar um choque térmico entre a beleza visual e o horror psicológico. Mas o que a direção de cena está tentando esconder debaixo dessas receitas? Segura aí que eu já te conto e você vai se surpreender. Fala, galera do bem! E é isso! Muita gente assistiu a um menu como um suspense gastronômico, mas para quem olha com os olhos de diretor, o filme é um estudo de caso sobre o poder do enquadramento e do controle narrativo. Mark Mylod não quer só te contar uma história, ele quer te fazer sentir a claustrofobia de um jantar de luxo onde a saída é inexistente. E de quebra, ele transforma o espectador em mais um convidado confinado. Mas como é que a direção usa essa simetria, né, e esse ritmo para transformar uma cozinha num campo de batalha psicológico de altíssima precisão? Nessa trincheira aí, cada prato servido dita exatamente o ritmo da montagem e como é que a cinematografia do Peter Dumming ignora completamente as sombras para expor o horror debaixo daquelas luzes industriais assim que são impecáveis. Se você quer entender como manter o público preso num único cenário por quase 2 horas sem perder o dinamismo, esse vídeo é o teu guia técnico definitivo. Porque o foco aqui, galera, não é a comida, mas a fome de poder e a decadência da elite intelectual que aquele chefe ali, né, o chefe Slovik, decide punir ali naquela noite. Vamos fazer uma decupagem desse caos planejado e esse roteiro foi desenhado para quem entende que o cinema ele é feito exatamente de detalhes invisíveis que gritam na tela. Se prepara aí para uma análise que vai muito além da superfície do entretenimento. O restaurante Hawthorne, né, não é só um mero cenário, ele é o antagonista físico da trama. Ele foi projetado como uma estética meio brutalista ali, exatamente para comunicar frieza e autoridade. Aquele uso ali do concreto aparente, aquelas linhas retas, aquele vidro, né, que separa o salão da cozinha, tudo isso cria uma barreira que é ao mesmo tempo transparente e intransponível. Como diretor de cena, eu percebi como foi que o design de produção usou esse espaço aí para ditar a hierarquia. Ficou assim, o chefe no centro da arena, os convidados ali sentados, né, em volta ali que nem cobaias, né, nas suas respectivas mesas e tal. E a coisa toda foi se desenrolando. A ilha, né, onde o restaurante se localiza, ela reforça esse conceito de isolamento, mas o interior do prédio é o que realmente sufoca o espectador com toda aquela perfeição estéril, né, que é necessária no ambiente de gastronomia. Não existe ali naquele restaurante assim, enfeites desnecessários, sabe? Cada móvel, cada luminária, cada detalhezinho serve exatamente para reforçar que ali o controle é absoluto e nada acontece por acaso. A arquitetura desse set ela influencia o movimento da câmera e permite planos muito longos ali que vão percorrendo a cozinha como se estivesse numa fábrica. A escolha visual ali, galera, retira a humanidade do ambiente e transforma o ato de cozinhar numa operação mecânica e profundamente assustadora. O cenário ele é um verdadeiro santuário de vaidade, sabe? Que aos poucos ele vai se tornando ali a própria tumba desses personagens. É a prova de que o design de produção, quando ele é bem executado, narra metade do filme sem precisar de um único diálogo. E vamos falar um pouquinho sobre a edição. A edição, na verdade, a montagem do menu, ela funciona tipo um metrônomo perverso, sabe? Cada bater de palmas ali do chefe Slovik serve como um ponto de corte para a montagem. Cada vez que o Ralph Fiennes bate a mão, sabe, o filme sofre uma ruptura. Silencia o caos, sabe? Foca na tensão total do próximo ato gastronômico, enfim. O design de som ali chega a ser quase que militarista. A gente não ouve só os talheres batendo, mas o impacto rítmico de facas, sabe? Aquele coro uníssono do sim, chefe, sabe? Que reverbera que nem um grito de guerra e tal. Essa sonoridade orgânica, ela substitui aquela necessidade de uma trilha sonora mais invasiva, porque deixa o espectador num estado de alerta tão constante que chega a ser desconfortável. Na verdade, é bem desconfortável. E essa montagem, ela vai alternando entre o tempo lento da degustação e a velocidade frenética da preparação dos pratos ali na cozinha, que também é uma coisa super normal, né? Essa oscilação, na verdade, ela cria uma ansiedade que mantém a retenção do público lá no alto e vai impedindo que o cérebro relaxe enquanto a gente vai vendo o filme. Para o time de edição, né, que está aqui presente inclusive, esse bloco é uma lição de como é que o som direto pode ditar a cadência da narrativa visual. O som aqui ele não acompanha a imagem, ele governa a imagem. É uma sinfonia de violência psicológica disfarçada de etiqueta, sabe? Ali o silêncio entre as falas ele é tão pesado quanto os gritos de pavor que vêm na sequência ali, que eu não vou contar para vocês. O Peter Dumming, né, ele foge deliberadamente daqueles clichês do suspense sombrio quando ele adota uma fotografia de alta fidelidade, onde tudo é nítido, tudo é impiedoso. E no menu, sabe,
A luz é clara, ela é branca, ela é estéril, é um restaurante, né? E acaba ficando igual a iluminação de uma mesa de cirurgia, de um laboratório de autópsia, por exemplo. E essa escolha técnica, ela é brilhante, porque tira o espectador daquela zona de conforto das sombras, onde o horror, né, acontece naturalmente. O horror naquele restaurante acontece debaixo das luzes de LED, na vista de todo mundo ali. E essa claridade extrema, ela revela cada detalhe da comida, que parece orgânica, mas é visualmente morta, é uma comida morta. E cada microexpressão ali de pavor do rosto dos convidados fica cada vez mais gritante. A profundidade de campo, na verdade, aqui ela é utilizada para manter tanto o chefe quanto as suas vítimas em foco. E isso cria uma conexão visual de culpa e de punição que não dá trégua. Sabe? Não existe aquele mistério do escuro. O mistério está na motivação humana, sabe? E a luz serve exatamente para expor a podridão moral daqueles personagens ali. Como diretor, eu digo para vocês o seguinte: eu valorizo demais o jeito que a câmera se move com aquela estabilidade fria, sabe? Seca ali, meio que evitando o uso excessivo da câmera na mão, né? A famosa câmera nervosa, que me deixa nervoso mesmo, histérico e tal. E tudo isso mantém aquela sensação de ordem e de controle que são absolutos. E a cinematografia do Deming, no caso, ela valida a tese de que o que é mais assustador aí é aquilo que a gente vê com mais clareza, sabe? Só que a gente não consegue impedir. É exatamente a luz usada como ferramenta de tortura psicológica, sabe? A exposição da verdade. É isso. Vamos falar aí de elenco. O duelo entre o Ralph Fiennes e a Anya Taylor-Joy é uma masterclass de contenção e de microatuação que sustenta toda aquela tensão do filme. O Fiennes, ele entrega um chefe Slovak que não precisa gritar para dominar o ambiente. Sabe, a autoridade dele nasce exatamente daquela postura rígida e da economia de gestos. Eu sou super fãzão mesmo do Ralph Fiennes, sabe? Tem um outro vídeo aqui falando sobre um super trabalho que ele fez recentemente. Depois que terminar isso aqui, dá uma corrida lá e vai conferir. Por outro lado, a Anya Taylor-Joy, ela usa daquele, sabe, aquele zoião expressivo que ela tem para representar a única variável que o chefe não conseguiu calcular, que é a autenticidade. E aí eu digo que o posicionamento corporal dos atores em cena cria exatamente uma hierarquia de poder super constante, sabe? Com o Slovak sempre ocupando o centro, né, ou posições mais elevadas, os outros convidados, né, ali interpretados por talentos gigantes ali, como Nicholas Hoult, né, Janet McTeer e tal, vão aparecendo como um coro de arquétipos ali que vai reagindo ao controle do mestre. É evidente, sabe, que um casting preciso é fundamental para esse roteiro, onde o diálogo é rápido, é ácido, exige um timing cômico assim, sombrio, impecável e tal. E a performance dos atores aqui é fenomenal e é física. Sabe? É sobre como os atores ocupam o espaço e como eles reagem à invasão da própria zona de conforto. O Slovak é o regente de uma orquestra de medo, e cada ator ali vai entregando uma nota diferente nessa partitura de desespero total. É a prova viva assim, de que no cinema, principalmente no cinema de autoridade, o ator não é só o cara que interpreta, ele acaba se tornando um componente técnico da engrenagem visual também. E eu adoro isso, caramba. Vamos falar agora sobre a mensagem social. Nesse ponto, o roteiro de O Menu ele deixa de ser só um suspense para se tornar um espelho super desconfortável para todos os criadores de conteúdo. O filme ele critica a mercantilização da arte e o vazio da crítica pretensiosa que suga a vida, sabe, da obra original. Vamos trazer isso para a nossa realidade de criadores de conteúdo para o YouTube, por exemplo. O que acontece quando o prazer de criar é substituído pela pressão de servir o sistema, de servir o algoritmo? O Slovak ele é exatamente o artista que se tornou um burocrata do próprio talento. E com isso ele perdeu completamente a conexão com a paixão que levou ele para a cozinha. A personagem Margot, né, da Anya Taylor-Joy, ela representa o espectador que só quer a verdade, o cinema cru, sem aquelas camadas de significados vazios ali que a elite tenta impor. É uma reflexão super profunda sobre a autenticidade na era da reprodução técnica e da imagem perfeita. Eu sinto que esse ato aí, sabe, é exatamente a alma do filme, porque faz a gente se questionar se o que a gente está fazendo é produzir para alimentar egos ou para tocar o coração de alguém. A arte sem paixão, galera, é só execução técnica fria, e o filme lembra a gente disso de uma forma brutal e sangrenta até, né? É um manifesto total, assim, disfarçado de jantar. Nesse jantar aí, o preço da entrada é exatamente a honestidade brutal sobre quem a gente é e o que a gente valoriza. A grande virada do menu, sabe, não é um plot twist mirabolante, já vou te avisando, mas é um retorno à simplicidade mais básica. O cheeseburger. Exatamente. Depois de 80 minutos de preparações assim conceituais pretensiosas e tal, aquele luxo todo, a quebra de estética e narrativa acontece exatamente por meio de um alimento super comum, feito com a técnica que o Slovak já tinha esquecido. E por que essa cena funciona tão bem? Porque ela é exatamente a vitória da emoção sobre a técnica pura. O roteiro planta pistas a respeito do passado do chefe desde o início, sabe? Vai permitindo que a resolução desse problema todo aí seja ao mesmo tempo surpreendente
e logicamente satisfatório. A mudança no tom da iluminação, da trilha sonora aí nesse momento, que passa, né, do frio, do militar ali para alguma coisa mais quente, mais nostálgica, é exatamente o momento em que a máscara do monstro cai e a gente vê o cozinheiro apaixonado novamente. Essa recompensa narrativa, digamos assim, é o que garante que o espectador termine o filme bem satisfeito, sabe? Porque todas as pontas soltas elas foram amarradas com significado. É a lição de que, no final, o que salva a arte é o retorno ao humano, ao simples. O cheeseburger ali é o tempero emocional que resolve o conflito de uma forma assim brilhante. E eu vou fazer aqui uma provocação fundamental para todo realizador, para todo criador de conteúdo. O teu trabalho ele é um banquete de vaidade ou é uma entrega real? O menu ensina pra gente que o rigor técnico não vale nada se ele não tiver a serviço de uma verdade humana. Hoje, galera, a gente decupou aqui a arquitetura do medo, o ritmo da edição, a luz da denúncia, para entender como é que uma obra pode ser tecnicamente impecável e emocionalmente devastadora. Porque aqui a gente não se contenta com a superfície da imagem. Eu espero que essa análise ajude você a olhar para o cinema com um outro olhar que a gente sempre busca aqui. Deixa o teu comentário aqui embaixo. Você prefere a perfeição estéril do chefe ou a verdade simples de um cheeseburger? A sua intenção é o que mantém esse canal vivo e ajuda a bater as nossas metas aqui. Se inscreve, ativa as notificações e continua acompanhando quem trata o audiovisual com o mesmo respeito e a mesma técnica que ele merece. Por mais cinema de verdade e menos fast food visual. E a gente se vê no próximo set.